Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? É um prazer estar com você nessa manhã, poder adorar o Senhor com você. E nós temos aqui duas famílias especiais, família Reis, família Macedo, e daqui a pouco vocês vão saber quem são, se você não conhece pelo sobrenome, mas são muito amados, são queridos, então sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu sei que faz tempo, mas Deus é bom o tempo todo. É um prazer também estar na sua casa, junto com você, adorando ao Senhor com você. E eu agradeço pela oportunidade, por você permitir que nós entremos em seu lar e adoremos ao Senhor junto com você, com a sua família. Que você esteja com o coração aberto para receber a palavra do Senhor hoje. Que ela fale com você. Que ela mude o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas ações. Amém? Estou muito feliz mesmo. Como é bom estar junto com você, mesmo de forma virtual. Eu quero só falar aqui que as crianças estão recebendo aí a mesma lição. Olha que maravilhoso. Você, quando acabar aí o culto, você vai ser ministrado sobre uma palavra maravilhosa que Deus colocou no meu coração. Nós vamos receber isso. E depois você vai poder estudar com o seu filho a mesma lição, Departamento Infantil, Ministério Kids e Ar Kids, com a Tamara e o Luiz, que são os líderes que Deus colocou aí na frente. Vão estar trabalhando com seu filho um tema muito importante. O que saber sobre a vontade de Deus? E eu quero incentivar você a estudar com seu filho durante essa semana essa lição. Ela já está aí no Instagram, no Linktree, você clica lá, e a Kids você vai poder abrir e baixar essa lição e estudar junto com seu filho aí, com a sua filha. Vai ser um tempo muito especial, foi preparado com muito amor. Então se dedique aí, dedique um tempo, invista um tempo na sua casa. Amém? Queridos, como eu já disse, o tema, o que eu devo saber sobre a vontade de Deus. O que precisamos saber sobre a vontade de Deus? Eu queria ler um texto que está na carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Se você puder me acompanhar aí, se não, vai aparecer na sua tela aí esse texto. Diz assim o texto: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero ler novamente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, levamos nossa mente, nosso coração cativo à tua palavra. Somos teus servos, teus filhos, e queremos ouvir a tua voz. Fala comigo, com todos os teus filhos, com todos aqueles que estarão conosco agora e no porvir, que estarão vendo essa mensagem depois, que ouçam a tua voz, que eu seja apenas um mensageiro, e que a tua mensagem seja o mais importante nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é tão importante falar sobre a vontade de Deus, um tema tão relevante, um tema tão importante, tão significativo para nós como cristãos, e para você que me ouve, que talvez não é cristão, que não profere a mesma fé, eu quero te dizer, a vontade de Deus quer te alcançar nesta manhã. Independente do que você acreditou até hoje, eu preciso te afirmar isso. A vontade de Deus é para a sua vida também. É para você que já é cristão a longa data ou recentemente, e para você que nunca se declarou cristão. Talvez nunca deu uma oportunidade em acreditar em Cristo, o Senhor e Salvador, o ressurreto Filho de Deus. A vontade de Deus também é para você. Amém? Tem alguns temas que eu preciso trazer antes para que você reflita, que é, por exemplo, que Deus é um Deus único e pessoal. Deus, quando olha para o mundo, quando olha para a criação, Ele enxerga a criação como obra das suas mãos, mas Ele consegue ver em cada um de nós um ser. Em cada um de nós um temperamento, uma personalidade, uma vontade,
um jeitão. Deus consegue enxergar aquilo que nem mesmo a sua mãe vê em você. E por isso que eu digo que Deus é um Deus pessoal, porque Ele tem um plano para cada um, Ele tem uma vontade para cada um, Ele tem um projeto para cada um de nós. Embora nós, como igreja, como noiva, somos a noiva do Senhor em conjunto, em coletivo, aguardamos o Rei, mas de forma individual Deus se revela a cada um de nós. E Ele une os propósitos que coloca em cada um de nós, para que possamos viver uma vida de acordo com o que Ele quer. Então a primeira coisa que precisamos dizer nesta manhã é que Deus olha para você. Muita gente se questiona e se pergunta, será que Deus olha para mim? Será que eu estou dentro dos planos? Será que eu estou dentro das vontades de Deus? Será que Deus planejou algo para a minha vida? Ou estou dentro de um contexto e sou mais um? Você já pensou sobre a sua empresa, ou talvez o seu trabalho, ou você que é empresário? É claro que nós temos aqueles funcionários que são chave, aquele cara que você pensa, puxa, se esse cara sair hoje, talvez eu tenha uma dificuldade. Mas tem aquele que você olha, ou que olha o dono da empresa ali, uma grande empresa, e fala, esse aqui se sair eu consigo em 1 hora, em 10 minutos, colocar outro no lugar, e talvez faça a mesma coisa. Deus não é esse chefe, Deus não é esse dono, Deus não pensa como essa empresa. Deus olha para nós como únicos. Você não é mais um número. Existe um plano traçado, um projeto, uma vontade de Deus traçada para você. E ela é só para você. Para mais ninguém. Ninguém vai poder fazer esse projeto, ninguém vai poder executar essa vontade, esse plano que Deus colocou sobre a sua vida, porque foi feito para você. Então a primeira coisa que você precisa saber, você não é mais um. Você é único. Os planos de Deus para a sua vida são únicos. Mas isso não te faz mais importante que outro. A verdade é que você continua sendo aquele mesmo pecador, que pela misericórdia de Deus, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E não é porque você é o tal, não é porque a habilidade está sobre você, não é porque você sabe isso ou você sabe aquilo, você se dá bem nisso ou naquilo, não é por isso. Não é porque você é talvez aquele ditado, a Coca-Cola do deserto. Não. É porque Ele capacita você e te transforma nesse ser único. E sobre você tem um plano, uma vontade, um projeto, todo desenhado por Ele. Outra coisa é que o objetivo de todo cristão precisa ser estar no centro da vontade de Deus. Você não deve viver às margens, à periferia, aos cantos da vontade de Deus. Você deve viver no centro da vontade de Deus. Se você entende que Deus tem um plano para você, que Ele tem um projeto, que Ele tem uma vontade estabelecida para a sua vida, você precisa, como cristão, se colocar no centro dessa vontade. Para você que não é cristão, hoje é o dia de você dar esse passo até o centro da vontade de Deus. É esse o teu lugar. É esse o teu lugar. É este o sonho de Deus. E aí me vem uma pergunta. Por que queremos tanto a vontade de Deus, se não estamos dispostos a viver a vontade de Deus? Por que buscamos tanto e dizemos, Senhor, faz a Tua vontade, derrama a Tua vontade, oramos o Pai Nosso dizendo, seja feita a Tua vontade. Mas ao primeiro sinal em que Deus quer imprimir em você a vontade dEle, que Ele quer imprimir em mim a vontade dEle, eu recuo e digo, olha, essa Tua vontade é demais para mim. Afinal, eu tenho também os meus planos. Afinal, eu tenho também os meus sonhos. Você já parou para pensar por que oramos isso? Seja feita a tua vontade? Se muitas vezes questionamos Deus quando Ele derrama sobre nós a nossa vontade, a vontade dEle. Quantas pessoas se perguntam, por que isso aconteceu comigo? Por que isso não aconteceu comigo?
Eu tinha um cliente, uma senhora, muito bem de vida, questão financeira, não lhe faltava nada. E uma certa vez, eu fui no banco, e aí a gerente, muito amiga, falou assim, sempre me ajudou, e disse: Wellington, me ajuda com um título de capitalização, é esse o nome, né? Que tem aquele sorteio, não é? E eu fiz, é muito legal ela, sempre me ajudou ali com grandes dicas, e eu falei, tá bom. Fiz lá. E aí, conversando com a minha cliente, uma senhora, ela disse, falei para ela, eu fiz um título de capitalização, minha gerente tão bacana, aí eu fiz lá, era, na época, uns 7 anos atrás, eram 50 e poucos reais por mês. Ela falou, eu também fiz um. Falei, que bacana, eu fiz um lá também, minha gerente falou, aí eu acho que ela tinha meta, aí eu acabei fazendo para ajudar ela. Falei, que bacana, legal, né? Deu 2 semanas. 2 semanas. Essa mulher que não precisava de dinheiro nenhum, me fala assim, Wellington, você não acredita? Sabe aquele título lá? Eu falei, fui sorteado, ganhei um carro zero. Eu falei, rapaz, eu paguei o título de capitalização todinho, o número não chegou nem perto do meu número. Eu falei, Senhor, como que é a sua vontade? Porque aquela senhora, e eu gosto muito dela, Dona Hermínia, eu gosto muito dela, ela não precisava daquele bem, e ela ganha um carro zero, e eu estou precisando para fazer aquilo outro, para melhorar alguma coisa, e o meu número nem aparece. Como que é? Percebe como que funcionam as coisas? Queremos estabelecer a vontade de Deus, a nossa vontade. E nós questionamos Deus, dizendo, por que você fez aquilo com ele? Por que o Senhor fez aquilo com Alex, com o Tiago? Por que você fez aquilo com o Robson e não fez comigo? O Senhor não vê que eu estou precisando? Nós trabalhamos da seguinte forma, querido, tentando organizar a vontade de Deus, a nossa vontade. Tentando colocar a vontade de Deus encaixada na nossa vontade. E na verdade, ao contrário, eu devo olhar para ele e dizer, qual é a sua vontade? Aqui está a minha, Senhor. Se por acaso ela não estiver dentro da tua vontade, que seja feita a sua vontade. Mas é tão difícil dizer não a nós mesmos. É muito fácil dizer não para o outro, sim ou não? Quem é pai aqui sabe, quem é mãe sabe. É fácil dizer para o seu filho não comer chocolate de noite, sim ou não? Mas quando você está assistindo aquele filme, naquele friozinho que estava ontem, e você estava naquela dieta como eu estava, aí me vem à mente, o que tem no armário para comer? E eu lembrei do chocolate. A mesma vontade que o Samuel teve, eu tive. Mas foi muito fácil dizer para ele não, mas para mim não consegui. Eu abri aquele chocolate de todinho. Porque o não para o outro é muito fácil. Dizer não para mim, aí que é o grande negócio. Tendo dito isso, falado isso, eu quero entrar agora no tema principal da mensagem e discutir e expor para você esse versículo. Qual é o padrão a ser seguido? Porque o texto começa dizendo, amoldem-se ao padrão do mundo. Não, ele diz, não se amoldem. Ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. E percebe que ele diz padrão, não padrões. O texto é muito categórico, ele é muito claro, dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Quando olhamos ao redor, no entanto, nós vemos o quê? Padrões. E a Bíblia vem dizer padrão. Mas o que eu olho, quando eu olho ao meu redor, eu vejo padrões. O que me faz pensar que só existem 2 caminhos. O padrão de Cristo e o padrão do mundo. Tudo que estiver fora de Cristo, tudo que tiver colocado Cristo de escanteio, tudo que não houver Cristo no centro, deixa de ser o padrão de Deus. Por mais que você seja generoso, por mais que você seja bondoso, Cristo precisa estar no centro. Cristo precisa ser o centro da sua vida. Quando Paulo está dizendo não se amoldem, ele provavelmente estava olhando para fora
das quatro paredes que nos cercam como ser humano. Ele estava olhando para fora e dizendo: não é esse padrão que Cristo quer, não é esse padrão que o meu Deus quer. Preste atenção, é dito para padrões no mundo, por exemplo, tem o padrão, se você colocar uma roupa descolada, talvez uma roupa colorida, uma roupa mais tchan, você está antenado com a moda, mas talvez você não consiga entrar com essa mesma roupa no Palácio das Bandeiras. Há um padrão no palácio, há um padrão na sede do governo. Você precisa estar bem vestido, e não quer dizer que o outro não está bem vestido, mas existe um padrão lá na sede do governo que você deve seguir. Você vai ter que colocar a sua camisa, a sua gravata, o seu terno, o seu sapato. Você vai ter uma linguagem a falar, você tem um modos a se portar, e esse padrão é exigido. No entanto, a mesma pessoa que está em outro lugar, talvez no momento de lazer, numa festa com os amigos, num momento de comunhão com a sua família, ela vai falar diferente, ela vai seguir outro padrão de vestimenta, outro padrão de linguagem, de comunicação. E aí Paulo vem dizendo o seguinte: olha, não se amoldem ao padrão desse mundo. O que Paulo estava dizendo não era sobre o que existe fora. Porque fora, se eu olhar aqui, cada um tem seu estilo. Por exemplo, eu tenho minha barba, eu gosto muito da minha barba grande, branca, da minha camisa xadrez. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de camisa xadrez, de fechar até em cima, eu gosto de camisa colorida. Mas tem outros que vêm com uma camisa branca, uma camiseta branca, não gostam de barba, tiram a sua barba. Não é sobre isso, é o padrão interno. O que você tem estabelecido como padrão interno para a sua vida? Qual é o padrão interno que você tem tentado manter? Será que dentro de você, dentro de mim, não está entrando algo como um padrão externo, lá de fora do mundo, em que nós começamos a aceitar coisas que não condizem com a palavra de Deus? Viver segundo o padrão do mundo é viver longe de Deus. Portanto, viver segundo o padrão do mundo é viver fora da vontade de Deus. Mais uma vez eu quero repetir, não estamos falando aqui de doutrina, de roupa, de cabelo, não é isso. Quem é você aqui dentro? Quem é você quando olham para você? Qual é o seu padrão? Olha só, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 a 8. Nós temos um padrão a seguir nesse capítulo, nesse versículo. É te dado um padrão a seguir. É te dado um padrão modelo. E ninguém melhor que Jesus Cristo para nos dar o padrão. Filipenses 2, 5 a 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ora, se Cristo, Filho de Deus, o unigênito, aquele em que a palavra diz que sem Ele nada se fez, sem Ele nada viria a existir, o Cristo que rompe a morte, que vence a morte, o Cristo que cura, que faz milagre, que transforma a vida, deixa a sua vontade para viver a vontade de Deus. Ele que era o próprio Deus, Emanuel significa Deus conosco, o próprio Deus esteve na terra, andou entre nós, caminhou entre a sua criação. Ele, o próprio Cristo, que embora é igual a Deus, abriu mão e se colocou como servo para fazer a vontade do Pai. Esse é o padrão a ser seguido. É esse homem, essa mulher que Deus procura.
Aquele que diz: Senhor, eu tenho tanta vontade de morar no bairro X, mas que seja feita a sua vontade. Eu vou me alegrar muito se o Senhor me der essa viagem, mas que seja feita a sua vontade. Eu vou me alegrar muito se a cura vier, mas que seja feita a sua vontade. Eu vou me alegrar muito se o dinheiro me vier para cobrir essa dívida, para acabar com essa responsabilidade, mas eu vou me alegrar muito pela sua vontade. É esse padrão que o escritor, que Paulo está tentando dizer aqui para nós. Não é estético. Viver na vontade de Deus não é o modo que você vem à igreja, não é o modo que você se veste, não é o modo que você se coloca. Não, viver o padrão de Cristo é aqui dentro. É dizer as suas vontades, e todos nós temos vontade, sim ou não? Eu tenho vontade, por exemplo, eu tenho vontade, todo mundo sabe, de ter uma Harley Davidson, e aí eu imagino a minha barba voando naquele vento, e dividindo. Sim, eu já tenho tudo para andar com a minha Harley, irmão. Eu tenho minha calça rasgada, eu tenho meu lenço para amarrar aqui do lado, eu tenho tudo, a calça muito doida, minha bota meio aqui suja. Eu ainda não tenho a Harley, mas é minha vontade. Mas ela tem que estar condicionada e submissa à vontade de Deus. E se Deus tiver como vontade, desejo de me dar essa moto, eu vou glorificar a Ele. Mas se Ele não me der, também vou glorificar a Ele. Porque eu estou tentando e prosseguindo em viver os padrões, o padrão, desculpa, de Deus. O padrão de Cristo é muito claro quando Ele diz aqui. A palavra diz que Cristo, presta atenção nesse texto, o Cristo, o Filho de Deus, a raiz de Davi, a pedra preciosa, aquele que tem todo o domínio em suas mãos, se colocou como servo. Quem sou eu para dizer que a minha vontade tem que ser atendida? Quem sou eu para olhar para Deus e fazer: estou de bico, estou de mal porque você não me deu minha moto? Todo mundo tem Harley, menos eu. Todo mundo foi promovido, todo mundo foi curado, todo mundo tem, menos eu. Quem sou eu para olhar para Deus e falar: Senhor, erraste comigo? O padrão a ser seguido aqui é Cristo, que sendo igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. É hora da vontade de Deus entrar na sua vida. E você viver a vontade dele, moldado pelo padrão que ele tem para você. Outro ponto que nós precisamos falar aqui, que é necessário transformar-se. O versículo vai dizer: transforme-se pela renovação da sua mente. É necessário transformação. Ninguém está pronto, nem eu, nem você. A transformação, ela é diária. A transformação, ela não acaba. A transformação não tem fim. Ninguém está pronto. Todos nós estamos em constante transformação diante de Deus. E essa transformação é um processo, irmão. Não é imediatista. Não é disse sim a Jesus, me batizei, tomo Santa Ceia e está tudo certo, me transformei. Não. É um processo. É uma caminhada. Todo mundo lê a história de Paulo
e vê quando ele cai no chão pela luz, pela presença do Senhor Jesus Cristo, ele fica cego, e depois ele é curado. E as pessoas pensam que Paulo, depois dali que foi curado pelos servos do Senhor, que as escamas caem dos olhos dele, ele já sai pregando e falando um monte de coisa, um monte de gente seguindo e está tudo certo. Não. Aproximadamente 14 anos, até que Paulo fosse realmente reconhecido como apóstolo. 14 anos. E ainda no final da sua carreira, Paulo diz assim, a emblemática frase: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, esse persiste em mim. Paulo, o maior apóstolo. Paulo, o que escreveu mais livros no Novo Testamento. Paulo, talvez a maior referência de pregador. Paulo disse que ainda estava em constante transformação. E se Paulo, que é Paulo, diz que ainda estava em constante transformação, quem sou eu para achar que estou pronto? Isso é uma coisa que você precisa saber sobre a vontade de Deus. Estar na vontade de Deus exige de você uma constante transformação. O dia que eu achar que eu já estou pronto, o dia que você achar que você já está pronto, que você chegou no seu limite, você está muito longe do centro da vontade de Deus. Você está muito longe. Eu estarei muito longe do centro da vontade de Deus. Agora a pergunta que fica é por qual meio vem essa transformação? A Bíblia já nos responde: pela mente. E como que se muda a mente de uma pessoa? Como se muda a mente de uma pessoa? Com ensino. Com ensinamento. O que muda a mente, o que transforma os pensamentos, é o ensino, que vai para a sua mente, que vai para a minha mente. O seu modo de pensar, então, é renovado por aquilo que você se alimenta. Você muda o seu jeito de pensar por aquilo que você está se alimentando. Eu já disse isso aqui uma vez, um filme muito antigo, que já está, acho que na 13ª versão, Velozes e Furiosos. Eu fui assistir no cinema, aqui no Plaza Sul, a versão 1. Eu tinha um Palio azul. Alguns daqui lembram do meu Palio azul. Eu assisti o filme. Irmão, quando eu saí da sala de cinema, da sala de filme, de projeção, eu saí assim, ó. Eu estava achando que eu era Van Diesel. Eu entrei no carro, eu desci aquele caracol do Plaza Sul, fazendo drift assim, ó. E eu saí na Ricardo Jafé, eu e meu primo, igual uns doidos assim, tal. Porque a minha mente estava sendo alimentada com aquilo. E até que eu me toquei, que eu falei, cara, eu passei até no farol vermelho, eu fiquei meio assim. Eu falei, opa, volta para a terra, Wellington. Aquilo era um filme. O vidro estava aberto, o braço estava para fora. O que você tem colocado na sua mente? Do que você tem se alimentado? Porque a transformação é fruto daquilo que você se alimenta. A transformação é fruto daquilo que você coloca na sua mente. Anote isso, por favor. A Bíblia é a maior revelação de Deus para o homem. A Bíblia é a maior revelação de Deus para o homem. Não há nada que possa te ensinar mais do que a Bíblia.
Na Bíblia você tem tudo, desde ciência, de economia, de relacionamento, de amizade, de negócios, tudo dentro da Bíblia. Grandes líderes usam a pessoa de Jesus e muitos dos líderes que estão contidos na Bíblia para tirar grandes ensinamentos de lideranças. A Bíblia estudada e colocada dentro da mente, ela transforma. Aí eu volto para o versículo que diz: transforme-se pela renovação da mente. Se tem algo que pode melhorar e mudar a sua mente, transformar a sua mente, é a palavra de Deus. Se você não estuda, se você não lê, se você não medita na palavra de Deus, não tem como você viver no centro da vontade de Deus. Tem gente, os pentecostais, não todos, mas muitos, tem pessoas que acham que somente a revelação. E aí fica aquele negócio de pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu gosto do agir de Deus. Eu gosto de chorar na presença de Deus. Eu gosto de pular na presença de Deus. Eu gosto quando eu estou cantando e eu me derramo na presença de Deus. Quando a palavra do Senhor fala comigo e eu me lanço ao chão e choro e oro no meu quarto ou na igreja. Eu sou pentecostal. Mas o que me direciona, o que transforma a minha vida, o que transforma a minha mente, é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para a sua vida. Portanto, o pular, o chorar, o rodar, não vão transformar a revelação, profecia, não vão transformar a sua vida, não vão te colocar na vontade de Deus. O que te coloca na vontade de Deus é o quanto você se dedica à palavra de Deus. Pausa para a água. Por exemplo, a Bíblia, ela orienta a você casar com a pessoa certa. Sim. Só você ir lá na carta de Paulo, nas cartas de Paulo, você vai ver que Paulo descreve qual é o padrão do homem cristão. Então, moça, se você quer um homem de Deus, você precisa saber a Bíblia, porque você lendo a Bíblia, você vai ver o padrão do homem de Deus. Então, rapaz, se você quer uma mulher de Deus, você precisa ler a Bíblia, porque você vai ver o padrão da mulher de Deus. O que não pode é você, eu me apaixonei. Tem uma música que diz, eu me apaixonei pela pessoa errada. E talvez ela faça sentido hoje. Ai, o corpo dele, o corpo dela, aquele cabelo, ai, aquela roupa, o estilo dele me agrada. A pergunta é, ele está dentro do padrão que a Bíblia, ela está dentro do padrão que a Bíblia diz. Aí ele vem assim: pastor, ora por mim que eu estou apaixonado pelo Joãozinho, eu quero saber se é a vontade de Deus. Vai na Bíblia. Mas como assim? Peraí, vamos ver, como que é o Joãozinho? O Joãozinho é como? Ele gosta de uma gandaia, hein, pastor? Nossa, estou orando. Tá. Ele gosta da gandaia, irmão. Gosta, pastor. Estou até orando para Deus, que ele bebe muito. Aí a Bíblia vem e diz, que o homem não seja dado ao vinho. Pastor, tem um problema com ele. Por quê? Porque o Joãozinho gosta de umas meninas, ele fica, mas eu tenho fé que Deus vai transformar a vida dele. Aí o que a Bíblia diz? Que o homem deve ser de uma mulher só. Pastor, outro dia ele teve um problema, ele foi mandado de justa causa embora, porque ele pegou uma coisa que não era dele. A Bíblia diz, não roubarás. Aí a abençoada acha que é o Joãozinho. A Bíblia está dizendo que não é ele. Mas eu creio na transformação. Vai pagar para ver? Está disposto a arriscar sua vida inteira? O emprego, pastor, como que eu sei? Ora por mim para ver se é a vontade de Deus. Me fala um pouquinho do emprego, irmão, das oportunidades. Eu estou com 3 oportunidades, pastor. 3 oportunidades, eu estou em dúvida de qual que eu vou. Então tá, me fala um pouquinho dessa. Qual que é a primeira? A primeira é a seguinte, o emprego é muito bom, o lugar é perto, mas o salário não é tão bom. Tá. O salário supre as suas necessidades? Não. Tá. Qual que é a segunda? O outro é mais longe, o salário é melhorzinho, mas é muito longe. Mas o que eu estou tentado mesmo, pastor, que está tocando meu coração, Deus está falando comigo, só quero confirmação. É o terceiro, porque esse é o dobro dos 2.
Sabe, pastor, lá é uma bênção. Só que eles fazem uma coisa errada lá. Eles estão nota fria, tal, sabe aqueles negócios? Mas eu não vou me envolver, né, pastor? Mas você vai ter que fazer isso? Não, mas não sou eu, é o dono. Querido, a Bíblia diz. Com quem que você anda? Com quem que você faz negócio? Você ainda está aqui? E aí vem para mim orar, vem para o pastor orar. Pastor, ora aqui, pastor, ora por mim. Eu não sei. Você já respondeu. Tudo nos é lícito. Tudo nos é permitido. Mas nem tudo nos convém. Nem tudo está debaixo da vontade de Deus. E aí o camarada quer que Deus fale, quer que Deus apareça para ele. Você não é Moisés não, irmão. Se Deus aparecer para mim, aí eu não vou nesse emprego. Se não, eu vou. Lê a Bíblia, vê se o emprego está dentro da palavra de Deus. Vê se esse emprego vai te afastar da palavra de Deus. Negócio. Vou fazer sociedade. O irmão Mané lá, o irmão Manuel me chamou, o amigo Manuel te chamou para fazer sociedade. Ah, é? É. Bacana, você orou, orei, Deus tocou no meu coração, Ele vai investir não sei quanto, eu vou investir não sei quanto, vai ser bem, não tem como você dar errado, não tem como dar errado. Aí faz a sociedade, aí você vai ver quem é o Manuel. Aí o Manuel tem outra fé. E sociedade 50-50, sim ou não? O que eu posso, você pode. Aí ele vem para mim e fala, pastor, você pode lá um dia orar? Posso, mas vamos orar. Vamos lá para Deus te abençoar. Aí vai lá a equipe de pastor, aí vai o pastor tal, aí vai o irmão tal, faz aquele culto com a empresa fechada. Aí daqui a pouco vem o irmão e fala assim, pastor, eu preciso de oração. Por quê? Manuel quer levar o pai de santo dele lá. Aí eu olho e falo, o que eu tenho a ver com isso? Não, mas isso não é permitido, você permitiu. Por que eu permiti? A Bíblia diz que você deve olhar para com quem que você faz sociedade. O mesmo direito que você teve de orar, pedir para mim ir lá orar, ele também tem o direito de levar a fé dele. Agora você quer que eu ore para barrar ele de lá? Você tinha que ter pensado antes, você sabia qual que era a dele. Se você não quisesse compactuar com isso, é só você não ter feito sociedade com ele. Agora, o mesmo direito que você teve, ele também tem. E você vai ter que ficar quietinho. A Bíblia responde para você. Quando você coloca esse livro dentro da sua mente, no seu coração, a transformação é genuína. Porque agora você começa a viver segundo a vontade de Deus, que é descrita na Bíblia. Que está tudo escrito aqui. Esse é o livro que foi revelado para você e para mim. Que se você se dedicar aqui, a sua mente vai ser transformada. A minha mente vai ser transformada. Não tem como. Terceiro ponto. Olha só. Esse aqui eu sei que vai dar nó na sua cabeça, irmão. Esse aqui. O que devemos saber sobre a vontade de Deus? Qual a terceira coisa? Que ela é boa, agradável e perfeita. Boa. Marcos 10:18 responde assim. Respondeu-lhe Jesus, porque você me acha bom? Ninguém é bom a não ser o que é Deus. Vou ler de novo. Respondeu-lhe Jesus, por que você me acha bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. A vontade de Deus é boa porque tudo que vem de Deus é bom. Tudo. Tudo que vem de Deus para a minha vida é bom. Mesmo quando Ele mesmo me leva à dificuldade, quando Ele mesmo me leva a um período de ensinamento, de tribulação, ainda é bom. Lembra Jesus? O Espírito pega Jesus e leva para o deserto para ser tentado. Ali, Jesus vence a Satanás pela primeira vez e mostra ao mundo por que veio. Ali, Jesus se revela, dizendo, eu sou o Filho de Deus. O deserto para o povo que sai do exílio do Egito é bom.
ensina e descontamina e tira toda a impureza que eles adquiriram ao longo dos 400 anos de escravidão. 400 anos adorando outro Deus, ensinando, aprendendo outras culturas, se vestindo como tais, fazendo pinturas, tanto é que a Bíblia diz em Levíticos, dizendo, olha, vocês agora não são mais escravos, portanto não hajam como escravos, não se vistam como os egípcios, vocês não são. Levanto para mim hoje, diz o Senhor, um povo meu, uma nação minha, que será segundo a minha vontade. Mas para isso Deus precisou permitir que o deserto fizesse parte do ensinamento e da transformação. Talvez naquele momento, com certeza eles não acharam bom. Muitos quiseram voltar a Moisés. Olha, Moisés, era melhor ter ficado lá, porque primeiro, pelo menos eu tinha cova. Pelo menos eu tinha um lugar para enterrar os meus mortos. Aqui, morrer de frente para o mar. Você está doido, Moisés? Muitos não entenderam. Mas Deus é bom o tempo todo, não importa o que você passe, Deus continua sendo bom. E se você está no centro da vontade de Deus, você entende isso. Você entende isso, por isso que a Bíblia é maravilhosa. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Ela nos dá histórias de homens que passaram por coisas iguais, ou até piores que nós. Jó. Como deve ter sido difícil para Jó dizer: Deus deu e Deus tirou. Bendito é o nome do Senhor. Como deve ter sido difícil para Jó receber os seus amigos e que olharam para ele e disseram: ei, alguma coisa está errado com você. Porque Deus se esqueceu de você. Você não tem mais nada, olha para você, Jó. Ainda assim, eu adorarei ao Senhor. Nós temos histórias ricas na palavra do Senhor, que nos mostram e ressignificam porque Deus é bom. Está difícil, irmão. Está difícil para mim também esses 5 meses. Mas nós precisamos dizer: Deus é bom. Ainda que eu ainda não esteja vendo, eu sei e conheço o Deus que eu creio. Ele é bom. Isso vai passar. Você precisa estar no centro da vontade de Deus, porque isso vai passar. Como será o novo normal? Não sei. Eu sei que eu vou continuar adorando ao Senhor e declarando: Deus é bom. Eu não sei se vou ter um emprego, não sei se vou ter empresa, mas eu sei que eu continuo tendo um Deus. E Ele é bom. Aleluia. Entender que Deus é bom é sinal que você está num crescimento espiritual e moral. Espiritual porque você agora está levando a sua mente para outro nível. Moral porque você agora entende que a vontade de Deus, ela é soberana em tudo. E não é você que dá um jeito. Você se coloca à disposição. Você se coloca à disposição para ser usado. Deus te dá inteligência, sabedoria, para ver as oportunidades, as crises, como oportunidades. Esse é o momento que você vai se levantar como líder da sua vida, líder na sua casa, líder no seu ministério, no seu trabalho, para ver essa crise como uma rica oportunidade. E quando tudo isso passar, quem se preparou agora vai estar voando. Mas quem ficou chorando esses 5, 6 meses vai ter muito tempo para chorar.
Você precisa entender, Deus é bom o tempo todo. Outro ponto, e aqui eu acho que vai dar um nó na sua testa, vai dar um nó na sua cabeça. O versículo diz agradável. Vamos ver aqui a parte que diz? Experimentar e comprovar, não só experimentamos, mas nós vamos comprovar, dizer às outras pessoas que Deus é bom, que a vontade dele é boa, agradável. Peraí, a vontade de Deus é agradável? Paulo, não é possível. Paulo era ET para dizer isso. A pergunta não é se ela é agradável a mim, mas é agradável a quem? A quem a vontade de Deus é agradável? A Ele, irmão. A vontade de Deus é agradável a Ele. A Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus, Ele é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. Portanto, a vontade dEle é infinitamente melhor e bem melhor, infinitamente melhor do que a minha. Portanto, a vontade dEle agrada a Ele. Ah, não tem que me agradar? Quem disse? Jesus diz assim, olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice aqui. Mas que seja feita a sua vontade. Aí vem eu e digo, a vontade de Deus é agradável a mim? Não, é a Ele. A fala que deve sair do meu coração é, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. A vontade de Deus agrada a Ele, não necessariamente a você ou a mim. Como assim, Wellington? Presta atenção, a Bíblia diz. Olha só a história de Jonas. Jonas vai para Nínive, não vou. Você é doido? Não vou. Jonas, você vai para... Não vou. Mas é minha vontade. Não, mas eu não vou não. Jonas vai? Não, não vou. Pega barco para tentar fugir, faz uma tramóia, o barco quase... Vai todo mundo a pico, todo mundo quase morre. Jonas joga no mar, o peixe engole Jonas. Jonas para onde? Aonde? Nínive. Era a vontade dele ir? Não. Por que ele foi? Porque era a vontade de Deus. Deus não se preocupou se ele queria ou não, se ele estava querendo ou não, é a minha vontade. Você é meu servo. Naquele momento Jonas não entendeu. Foi, levou a palavra, mas... Só que hoje nós temos aqui um livro com o nome de Jonas. Se Jonas não tivesse ido naquele dia, se Deus não tivesse cumprido a sua vontade, feito de tudo para cumprir a sua vontade, nós não teríamos aqui uma referência de Jonas. Nós não enxergamos o amanhã, somos impossibilitados de ver o que vai acontecer amanhã. Mas Ele sabe, porque Ele é onisciente. E Ele sabe o que é melhor para você, mesmo você não enxergando hoje. E eu vou te dar um exemplo, olha só. Meu exemplo. Não vou falar de ninguém, vou falar de mim. Há uns anos, 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, nós tínhamos, eu e meu irmão, um número de restaurantes, lanchonetes. Estava começando a ir bem, nós estávamos começando a tirar um lucro, fazendo a nossa parte, tirando cada um a sua parte, e agora vai, e não sei o quê. De repente o dono do estabelecimento falou, eu quero um imóvel, os imóveis. Só que não era um imóvel, eram 4. Eu falei, mas agora nós investimos, não, vocês não podem, não sei o quê, tal. E na hora, irmão, eis que a minha vontade levantou, Senhor, como assim? Nós trabalhamos esse tempo todo, investimos, acabamos de reformar agora que começou, que a gente começou a fazer plano, agora que a gente está tirando a nossa parte, agora que o investimento está voltando, aí o Senhor permite que isso aconteça, e vocês têm 30 dias para sair. Nós saímos dos 4 e teve que mandar a gente embora, e eu não entendia, eu disse, Senhor, mas o que é isso? Fala comigo, e eu abri a Bíblia, e a única coisa que vinha, seja feita a sua vontade, e eu não entendia, eu falei, Senhor, mas por que então permitiu que eu entrasse? Por quê? O que aconteceu? O que o Senhor quer comigo? Olha, eu não estou entendendo. E passou. Nós tivemos um prejuízo, e foi difícil. Fiquei triste, fiquei chateado.
Mas, como eu disse, Deus é onisciente. E nós estávamos no nosso outro trabalho, lá no restaurante, trabalhando e tal. De repente ouviu-se falar numa pandemia que estava começando na China. E eu pensei, isso aí nunca vai chegar aqui. De repente foi para a Europa. Ah, não, mas está muito longe. De repente chegou aos Estados Unidos. Opa, será que vai chegar aqui? De repente, no dia 17 de março, disseram, vamos ter que fechar tudo. Quem lembra dessa data? Essa data eu nunca vou esquecer. Porque foi esse dia que Deus falou comigo. Aqui a sua resposta. Irmão, se nós estivéssemos abertos com todas aquelas lanchonetes, aquele estabelecimento, nós teríamos falido feio. Não teria como pagar. Não teria como sustentar, não teria como honrar os compromissos. Deus falou assim, você não sabe porque eu fechei. Hoje você fica sabendo. Sabe o que veio na minha mente? Deus é bom o tempo todo. Não questione Deus, não caia no erro que eu caí de questionar Deus. Eu estou aqui abrindo meu coração para você dizendo, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou um líder, não é porque eu estudei, fiz teologia, não é por isso que eu não erro. Eu estou dizendo para você, o meu coração titubeou, ele vacilou entre a minha vontade e a vontade de Deus. Por isso você precisa ficar atento. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Você precisa só abrir a sua boca e dizer, Deus é bom o tempo todo, e a vontade dEle é agradável, não tem que ser a mim, tem que ser a Ele. A glória é dEle, o domínio é dEle, e eu sou servo. Aleluia. Jeremias 17, 19 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nosso coração é enganoso, irmão, todo dia nós nos enganamos. Nós achamos que ir para a esquerda é bom, e vamos para a esquerda, quebra a cara, a gente acha que é para a direita, quebra a cara. A gente precisa ter esse livro na mente e no coração, para saber e entender o que Deus tem para cada um de nós. Nós temos uma doença. Sabe qual que é? Achar que sabemos tudo. Quem conhece alguém assim? Eu conheço. Eu sou assim. Estou dizendo de mim. Eu acho que sei de tudo. Mas o meu coração é enganoso. E quando o coração do homem não está debaixo da vontade de Deus, ele vai se enganar e ele vai quebrar a cara sim. É difícil abrir mão da nossa vontade. Isso nos assusta, isso me assusta, sabe por quê? Porque nós perdemos o domínio. Quando dizemos algo para alguém, Senhor, cuida de mim, faz a sua vontade. Eu estou dizendo para ele, cuida, ao ponto que eu não tenha mais domínio sobre mim. E perder o domínio sobre mim é difícil, me assusta. E eu sei que te assusta também. Mas se você quer viver o centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar, e se você quer viver aquele versículo que diz, olha, que você vai colher o melhor dessa terra, você precisa abrir mão da sua vontade, e se colocar no centro da vontade de Deus. Eu quero concluir a mensagem coloca a frase para mim, a submissão, dizendo a seguinte frase: a submissão à vontade de Deus estabelece um relacionamento de intimidade com Ele.
Mateus 12:50 diz: pois quem faz a vontade do Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, fazer a vontade de Deus te leva a um outro nível de intimidade. Você agora é próximo de Deus, porque o que impera não é a sua vontade, mas é a dele. Quero ler de novo a frase: a submissão à vontade de Deus estabelece um relacionamento de intimidade com Ele. Você agora e Deus estão ligados, estão conectados, porque você quer viver a vontade dEle, que é boa, agradável, perfeita. Perfeita, em Salmos 18:30 vai dizer: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, e Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. A palavra do Senhor é perfeita, os seus desejos são perfeitos, e nós precisamos nos entregar a esse Deus que é perfeito. Quantos podem dar um glória a Deus? Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todo aquele que diz ser filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Tudo que você for fazer, você precisa consultar o seu Deus, você precisa consultar a palavra. Tudo que você projetar tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tudo que você planejar tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se você crê nisso, levante as suas mãos e diga assim comigo: o segredo da comunhão com Deus está em deixar a minha própria vida para viver a vontade de Deus. Diga de novo, por favor: o segredo da comunhão com Deus estar em deixar a minha própria vida para viver a vontade de Deus. Vida quer dizer vontade, então você precisa deixar a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Só assim você estará no centro da vontade de Deus. O desejo do meu coração nessa manhã é que Deus tenha falado contigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma semana abençoada. E que essa palavra fique martelando no seu coração, batendo na sua mente. Você precisa buscar o centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos. Rica é a tua vontade, rica é a tua palavra. Boa, perfeita e agradável é a tua vontade. O meu desejo agora é que essa palavra entre no coração dos teus filhos, e que eles sejam transformados, que eles sejam restaurados, e desejem, ó Deus, estar no centro da tua vontade. Desejem estar no centro da tua vontade. Esse é o melhor lugar para se estar, Senhor. Que eles entendam hoje que ela é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.